E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai dar uma olhadinha na função horária do espaço do movimento uniforme. A gente vai entender, vamos começar a entender a função horária. Beleza, função horária do espaço do movimento uniforme. E vamos começar a entender isso daqui através do nome. Primeiro, o que seria o movimento uniforme, já que a função horária é do espaço do movimento uniforme. O movimento uniforme é quando a gente tem um móvel, ele tem uma trajetória, a gente já viu que é trajetória, a gente já viu, enfim. O que importa aqui é que esse móvel, seja um carro, uma pedra, uma bola, qualquer coisa, ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então, mas na realidade não é assim. Mas tudo bem, por enquanto é assim, depois a gente complica um pouco mais. Mas olha, esse móvel, ele vai ter um certo intervalo de tempo, digamos aqui 3 segundos, e aqui 3 segundos. Durante esses 3 segundos, ele vai percorrer 10 metros, e aqui ele vai percorrer 10 metros também, porque o deslocamento é uniforme, o movimento é uniforme. Então ele percorre 10 metros a cada 3 segundos. Beleza? Você divide 10 por 3 lá e tu vai ter a velocidade em decimal, enfim, metros por segundo. Multiplica por 3, opa, por 3,6 tu tem quilômetros por hora. Mas beleza. Aí a gente já sabe que é movimento uniforme. Agora, o que que essa função horária, para que que ela serve? Ela vai te entregar a posição do móvel em função do tempo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente aprendeu que. Deixa eu colocar isso daqui. Beleza. Aí a gente aprendeu a calcular a velocidade, certo? A velocidade é dado pela variação de espaço dividido pela variação de tempo. Beleza. A gente tem essa forma. A partir dela, a gente consegue calcular o quê? A gente consegue calcular a variação de espaço, não é mesmo? Como que a gente calcula a variação de espaço? Matematicamente, como que a gente isola o ΔS aqui? A gente vai fazer ΔT, a gente vai multiplicar por ΔT aqui, e a gente vai multiplicar por ΔT aqui. O que você faz de um lado de uma igualdade, você tem que fazer do outro, porque senão não é mais uma igualdade, né? E aí, com isso, a gente cancela esse ΔT aqui. E o que que sobra pra gente? ΔT que multiplica velocidade igual a ΔS. Beleza. Eu tenho a minha variação de espaço. E o que que é a variação de espaço? Variação de espaço é igual ao espaço final menos o espaço inicial. E a variação de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Então, se eu pego e substituo aqui, eu tenho tempo final menos o tempo inicial vezes a velocidade igual ao espaço final menos espaço inicial. Ok. E aqui? Bom, meu tempo inicial vai ser sempre zero, porque eu vou considerar o móvel, digamos, quando eu for utilizar essa fórmula aqui, a gente vai ter o móvel lá numa trajetória, e aí digamos que ele partiu daqui, sei lá, a trajetória está orientada para cá, esse aqui é o valor positivo, beleza? E eu quero saber qual será o espaço desse móvel quando ele estiver aqui. E aí a gente vai considerar esse primeiro espaço aqui, não importa, pode ser o quilômetro 30 que ele esteja aqui, né? Ao início da trajetória pode ser aqui, zero, ele já está lá no 30. Mas eu vou considerar esse espaço inicial aqui como tempo igual a zero, vai ser sempre assim. Por isso que esse tempo aqui é zero. E aí a gente fica então TF, ó, TF menos zero, qualquer coisa menos zero é ela mesma, certo? Então a gente tem tempo final vezes a velocidade igual ao espaço final menos o espaço inicial. Só que o espaço inicial, o pessoal costuma. São diferentes notações, tá? Tu pode colocar dessa forma aqui, eu prefiro colocar assim porque fica mais fácil de, sei lá, identificar. Mas você pode colocar S0 também, não tem problema. E S como S, S sem esse S final aqui. S0 e S. Não tem problema também. Tu só precisa saber o que ele significa, né? Senão não faz o menor sentido. E aí, como eu quero saber o espaço final do móvel, eu vou isolar esse espaço final aqui. Como que eu isolo? Esse SI vai passar somando, então eu vou ter SI mais tempo final. Vamos colocar já direto mais velocidade que multiplica o tempo final. Tá, para simplificar ainda mais isso daqui, fica da forma que eu falei, ó. Como é uma igualdade, eu posso reescrever esse S final, vou deixar só como S. E a gente vai ter o espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo.
já que, enfim, eu vou considerar aqui t0, então eu vou ter só a minha variação de tempo aqui normal, então eu posso chamar de tempo. Não preciso colocar tempo final, mas se quiser colocar tempo final para tu lembrar que é o tempo final, coloca, né? E aqui a gente vai ter, então, esse final. Só que isso daqui é uma função, certo? Então, qual seria a forma correta de escrever essa função? A gente escreveria espaço em função do tempo é igual espaço i ou espaço zero, que é o espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo. Aqui eu estou mostrando diversas notações, tá? Que é porque, dependendo do livro, você vai ver notações diferentes. Mas o que importa é você saber o significado, saber que esse S aqui é de espaço inicial. E se tu não lembra dessa fórmula também, mas você lembra a fórmula da velocidade, que é fácil de lembrar. Variação de espaço por variação de tempo. Você consegue obter diversas outras. E aí, né, não sofre tanto tendo que decorar essas coisas todas. Beleza. A gente já sabe como que obtém a fórmula, a função horária do espaço. Tá, vamos pegar isso aqui e usar como exemplo. Eu sei que esse móvel ele está no quilômetro 30, esse aqui é o meu tempo inicial. Eu sei que o deslocamento dele aqui, eu vou inventar alguma coisa, tá? Ele teve um deslocamento de 5 horas. Vou colocar 5 horas, porque tá quilômetro, vai ficar quilômetros por hora. Mas não complicar muito. Mas aí nos exercícios a gente usa unidades diferentes. Eu quero saber qual é o espaço final dele, sendo que ele tem uma velocidade, sei lá, 50 quilômetros por hora. Beleza, eu tenho a velocidade, eu tenho o tempo e eu tenho o espaço inicial desse móvel. Poderia ser 30, poderia ser 0, poderia ser 50, não importa. Então, como que a gente vai fazer aqui? Eu vou calcular o espaço em função do tempo. O tempo aqui está em horas, então o tempo é 5. O que a gente faz aqui? Substitui os valores. Qual é o espaço inicial? 30. Qual a velocidade? 5 horas. Que multiplica o tempo, né? Não, a velocidade é 50. Cadê? 50. E o tempo é 5. Beleza. Então como que vai ficar isso daqui? A gente vai ter 30 mais 5 vezes 5 dá 25, vezes 10, 250. 250 mais 30, 280. Então 280 o quê? Quilômetros. Aí você fala, tá, mas como é que eu sei que é quilômetro esse negócio? Porque o seu espaço inicial, quando você colocou aqui, ó, 30 quilômetros, né? Velocidade tá em, ó, mais velocidade, 50 quilômetro por hora. E o seu tempo está em hora, não é mesmo? Então 5 horas. O que acontece? Que essa hora aqui cancela. Então a gente fica como unidade final o quilômetro. É isso, vamos fazer alguns exercícios agora. E aí a gente vai trabalhar com unidades diferentes e ver mais algumas aplicaçõezinhas legais, tipo... Enfim, vamos ver nos exercícios. Cadê? E nesse exercício diz assim: um automóvel se desloca com velocidade constante em uma estrada percorrendo. Então, se ele está com velocidade constante percorrendo trechos marcados no esquema abaixo, os valores indicados representam os marcos quilométricos das posições do carro anotada a cada 20 minutos a partir do quilômetro 72. Então, cada variação aqui foi de 20 minutos, certo? Então, o que eu preciso sabe, eu não sei se ele está em movimento uniforme ainda, porque eu não sei se ele está percorrendo distâncias iguais, né? Eu sei que os intervalos de tempo são iguais, ó, 20 minutos em cada deslocamento aqui. Só que eu preciso saber se as variações de espaços ocorridas nesses trechos são iguais. E para isso, a gente vai calcular o ΔS, que é o que a letra A pede. Então, a primeira variação de espaço, o lápis está muito grande, primeira variação de espaço, ΔS1, então a gente vai ter, ó, qual é o meu espaço inicial? É esse, o espaço final é esse S1, então é espaço final, ou seja, S1 menos S0, então o S1 é 97 km menos 72 km, que dá 25 km. E o segundo ΔS, ΔS2, a gente vai ter S2 menos S1. Então, a gente vai ter 122 km menos 97 km, que dá 25 km também. Beleza. E o ΔS3, a gente vai ter S3 menos S2,
que é igual a 147 quilômetros menos 122 quilômetros. Isso também dá 25 km. Então, ele está percorrendo distâncias iguais, ou seja, está percorrendo sempre 25 km a cada 20 minutos. Então, a gente tem aqui movimento uniforme. Na letra B, que ele pergunta, né, o tipo de movimento desenvolvido entre os quilômetros 72 e 147, justificando a sua resposta. Então, a gente tem aqui movimento uniforme. Beleza. A gente já sabe que é movimento uniforme, por quê? Porque percorre, você coloca aí, pois percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Na letra C, diz assim, sua velocidade escalar em km por hora entre os quilômetros 72 e 147. Se a gente for calcular aqui, ó, velocidade, né? Eu sei que, ó, primeiro vamos colocar o que ele está fazendo da forma que ele está pedindo aqui, daí eu explico. Δs, então, seria o quê? Meu espaço final é 147, então 147 menos o espaço inicial, que é de 72 km, dividido pela variação de tempo. Então, eu tenho 20, 40, 60 minutos. 60 minutos. E aqui eu tenho km. Só que 60 minutos é 1 hora. A gente sabe, né? Mesma coisa. É uma igualdade aqui. Fisicamente é uma igualdade. 60 é igual a 1, porque a gente está falando de horas e a gente está em física, né? Então, eu posso substituir aqui tranquilamente. Então, aqui a gente vai ter 147 menos 72, que dá 75 quilômetros. Então, 75 quilômetros a cada 1 hora. Essa é a velocidade média desse móvel. Mas eu poderia também ter feito 25, só que aí, ó, se eu fizesse assim, ó, velocidade igual a ΔS por ΔT. E eu sei que aqui eu tenho um deslocamento de 25 km por hora. E por que eu posso usar essa unidade aqui de 25 km por hora por uma variação de tempo de 20 minutos? Porque eu sei que o movimento é uniforme e é escalar. Então, a média aqui, ó, vai ser sempre a mesma, se eu utilizar essa distância ou se eu utilizar essa distância aqui, tá? Então, a gente vai ter, porque são sempre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. A gente vai ter que transformar esse 20 minutos em horas. Então, como que a gente faz? Eu sei que 1 hora, a gente usa a regra de 3, né? 1 hora é 60 minutos. Então, quantas horas são 20 minutos? E aqui a gente vai ter 20 que multiplica 1 igual a 60x. Ou seja, x é igual a 20 dividido por 60, que é igual a 2 sobre 6, que é 1/3 de hora. E aí a gente vai ter então 25 km dividido por 1/3 de hora. Como que eu faço isso daqui? Esse 25 km eu posso escrever, eu sei que isso aqui é uma fração, né, de denominador 1. 25 km sobre 1 dividido por 1/3 de hora. E aí eu vou multiplicar numerador com denominador e denominador com numerador. A gente vai ter 25 vezes 3, que é 75 quilômetros, dividido por 1 vezes 1, que é 1 hora. E a gente tem o mesmo resultado. Bom, duas formas aí de calcular usando unidades, usando, enfim, deslocamentos diferentes. A gente poderia também utilizar esses dois deslocamentos aqui, essa variação de espaço aqui, com esse deslocamento aqui, tá? Porque são sempre proporcionais, é linear, né? Então, na letra D, pede a função horária do seu movimento entre os quilômetros 72... a função horária do seu movimento entre os quilômetros 72 e 147. Como que a gente calcula a função horária? Eu já sei que a fórmula geral é espaço igual espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Ele está pedindo entre os quilômetros 72 e 147. Qual é o meu espaço inicial aqui? É o quilômetro 72. Então, vamos colocar 72 aqui. E o meu espaço, vou colocar já em função do tempo, tá?
Então, 72 mais velocidade vezes o tempo. Qual é a minha velocidade? Eu acabei de calcular aqui, é 75 km por hora. Então, 75 vezes o tempo. O tempo é dado, né? Então, a cada 3 segundos eu vou ter o deslocamento desse móvel. Tipo, se ele te pergunta, que nem no caso que a gente teve 1 hora, mas se eu quiser saber para 3 horas, 4 horas e 20 minutos, basta substituir o tempo aqui, beleza? E aí você vai obter o deslocamento do móvel. Tá, é o que ele pede aqui, ó, espaço S4 correspondente à sua posição 24 minutos após o início da contagem. Ou seja, que 20 minutos ele quer saber, 24 minutos ele quer saber qual é o deslocamento nesse ponto aqui, mais ou menos. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu posso também, essa fórmula aqui, ó, ela tá em o espaço em quilômetro e o tempo em horas. Mas eu poderia ter quilômetros por minutos. E como que a gente faz isso? Eu tenho aqui 75 quilômetros em 1 hora, certo? Como que eu faço para ter 75 quilômetros por minuto? Eu pego essa hora aqui e transformo isso em minutos. Então eu vou fazer aqui, ó, 75 quilômetros por 1 hora é 60 minutos, né? Então o que eu preciso fazer aqui? Dividir 75 por 60. Às vezes vocês podem ver por aí o pessoal fazendo, pega 75 quilômetros e multiplica por 1 sobre 60 minutos. Aí a pessoa não estuda matemática e não entende isso daqui. Mas é a mesma coisa, pessoal. Olha só. Sempre que a gente tem uma fração, tipo, se você tem, sei lá, é uma coisa que a gente vê lá na definição de divisão. Por exemplo, sempre que a gente for dividir um número, você tem um número 3 e tu vai dividir o número 3 por 2, tu vai multiplicar pelo inverso de 2, certo? Então se aqui eu só estou dividindo por 60, eu vou multiplicar pelo inverso de 60, o inverso de 60 minutos. E o que seria o inverso de um número? Não vou. Beleza, aqui é. Deem uma olhada nas aulas de matemática básica pro ensino fundamental. Ensino fundamental, sim. Tem uns exercícios complicados lá, tenho certeza. Que se você não entendeu isso, tu vai achar complicado. Então a gente vai ter aqui 1 sobre 60, certo? Isso vai dar 1,25. É só você pegar os 75 e dividir por 60. Na tabuada dos 60, que número que dá 75 chega próximo? 1, porque 60 vezes 2 vai dar 120. Aí tu vai fazendo a divisão aqui, vai dar 1,25. Beleza, 1,25 o quê? Quilômetro por minuto. Tá, quilômetro por minuto. A segunda fórmula, então, o espaço em função do tempo. O movimento, o espaço inicial é o mesmo, 72 km, certo? Só que vai mudar, porque ao invés de colocar quilômetro por hora, eu vou colocar 1,25. E aí quando eu multiplicar pelo tempo, o meu tempo tem que estar em minutos, porque aqui eu tenho quilômetro por minuto, certo? Ó, tu colocando as unidades, tu visualiza melhor quilômetro mais aqui quilômetro por minuto, certo? Então o meu tempo tem que estar em minuto, porque assim quando eu adicionar o tempo, cancela a unidade de tempo e eu fico com a unidade de espaço apenas, unidade de deslocamento. Aqui é a mesma coisa, km, e aqui eu tenho... Daqui o pariu. Aqui eu tenho km por hora. E aí quando colocar a unidade de hora aqui, vai cancelar, beleza? Beleza. O que a gente precisava fazer mesmo? Calcular aqui, ó, o correspondente 24 minutos após o início da contagem de tempo. E como eu tenho minutos aqui, eu não vou precisar converter esses minutos em horas, mas se você quiser, dá também. Então, vou fazer a letra E aqui embaixo. A gente vai utilizar essa segunda função horária aqui. Eu vou calcular o espaço em função do tempo, só que o meu tempo aqui é de 24 minutos. E eu tenho que o espaço inicial é de 72 quilômetros mais 1,25 quilômetro por minuto, que multiplica 24
minuto. O que acontece aqui? Minuto cancelado com minuto. E 1,25 vezes 24 dá 30. Então, a gente vai ter aqui 30 km mais 72 km. E o espaço inicial é de 24, beleza? Então, 72 mais 30 dá 102. Ah, mas se eu quiser utilizar a fórmula em quilômetros, tu transforma 24 minutos em quilômetro. Então, se eu sei, ó, por exemplo, o que você quer fazer? Você quer transformar minutos em horas, certo? Sem precisar utilizar a regra de 3. Se você usar a regra de 3, você vai chegar no mesmo resultado que eu vou te mostrar aqui. Tu coloca 1 hora de 60 minutos, então 60 minutos tem quantas horas? Multiplica em x. Só que, utilizando o conceito de divisão, eu quero saber quantas vezes 24 minutos cabe dentro de 1 hora, certo? Se eu quero saber quantas vezes uma coisa cabe dentro daquela coisa, por exemplo, se eu quero saber quantos ovos cabe dentro de uma caixa, eu vou pegar a quantidade de ovos que eu tenho e dividir pela quantidade de ovos que cabe naquela caixa, certo? Por exemplo, se eu tenho uma caixa que cabe 10 ovos e eu tenho 30 ovos, eu vou dividir por 10, não é mesmo? Agora eu quero saber, eu tenho minutos, eu quero saber quantas vezes esses minutos aqui cabem dentro de 1 hora. Então o que eu vou fazer é dividir 24 por 1 hora, certo? 1 hora é 60 minutos. Então vai ficar 24 dividido por 60. Se a gente faz a regra de 3, ó, 1 hora, 60 minutos. Então, quantas horas são 24 minutos? Vai dar 60x igual a 24 e x é igual a 24 dividido por 60. Beleza? Então, fazendo essa divisão aqui, a gente pode ir simplificando, ó. 24 por 60 dá 12 sobre 30, que dá 6 sobre 15, que dá 2 sobre 5, e 2 sobre 5 é... Aí tu tem que fazer a divisão mesmo, se tu não souber de cabeça. Passei de cabeça porque eu já fiz antes, dá 0,4, beleza? Ou tu pode usar a fração, não precisa colocar em decimal. Trabalhar com fração é muito mais fácil. As frações estão aí porque são mais fáceis de trabalhar do que com números decimais. Porque tu obteve a fração aqui simplificando. Aí você vem na fórmula, qual que era a fórmula mesmo? Espaço igual a, vamos colocar aqui, espaço em função do tempo igual a 75 quilômetros inicial, né, que é o espaço inicial, mais a velocidade era 75 km por hora, 75 km por hora, vezes o tempo. E o tempo é 2/5 de hora. Esse hora cancela com esse hora aqui. E a gente tem que 75 quilômetros mais 75 quilômetros que multiplica... 75 é 5 vezes 15, não é mesmo? Que multiplica 2 sobre 5. A gente consegue simplificar aqui, ó. 5 com 5, eu tenho 75 mais 30, que dá 102 km. Aqui km manteve. E é isso. Assim que a gente faz utilizando as duas fórmulas. Bom, vamos para o próximo exercício, então. Agora, nesse outro exercício, a gente tem que determinar a função horária dos espaços para os dois móveis observando a orientação das trajetórias. Por que observando a orientação da trajetória? Porque é aqui que entra aquele lance de movimento progressivo e movimento retrógrado. Quem tem movimento progressivo aqui? A orientação da trajetória está aqui, ó, para a direita. Então, movimento progressivo, quem tem... Deixa eu pegar um lápis menor aqui. Vamos ver. Progressivo. Vou colocar só progressivo. Porque tá na orientação da trajetória, o movimento desse móvel aqui, desse carro. Então, o que isso diz sobre a velocidade? Diz que a velocidade desse carro é maior do que zero. E é por isso que é importante a gente saber. Então, beleza. Sempre que você tem movimento progressivo, você tem velocidade maior do que zero. E aqui, o que significa velocidade ser maior do que zero? Pega a reta numérica, vamos lembrar a matemática. A gente tem um zero aqui, depois do zero. Os números que estão à direita do zero são todos positivos, não é mesmo? Os que estão à esquerda do zero são todos negativos, né? Então, a gente usa a desigualdade para... Enfim, para denotar isso, a gente coloca aqui, sei lá, um número A, quando eu quero dizer que, sei lá, um número qualquer ele é positivo, eu coloco que esse A ele é maior do que zero,
beleza? Se eu quiser dizer que ele é positivo ou zero, maior ou igual. Se eu quiser dizer que esse número A é negativo, eu coloco menor do que zero. Entendeu para entender? Então, porque todos os valores menores do que zero são negativos. E eu não sei qual é esse valor, estou falando de forma genérica. Então, num movimento progressivo, independente do valor da velocidade, ela vai ser positiva. Por isso a gente coloca maior do que zero. Ok. E esse segundo veículo, ele está na orientação contrária à orientação da trajetória. Ele está na direção contrária à orientação da trajetória. Ou seja, a gente chama esse movimento aqui de retrógrado. E no movimento retrógrado, a gente tem velocidade menor do que zero. Agora, a gente pode escrever as funções horárias. E por que isso é importante? Porque ele me deu algumas informações aqui. Ó. Vamos colocar a informação do carro. Oxe, ficou muito grande esse pincel. Carro A. O carro A, ele tem velocidade. O carro A passa pela origem da trajetória no instante t0 igual a zero, com velocidade escalar constante de módulo. Então, módulo da velocidade é de 5,0 metros por segundo, porque módulo é sempre positivo. Mas, se eu quiser olhar a velocidade em si, ela é positiva, porque o movimento é progressivo. Tá? Então, a velocidade é sempre positiva. Já o carro B tem velocidade no instante, velocidade em módulo de 3,0 metros por segundo. Só que, em módulo, né? Porque módulo é sempre positivo, é o valor absoluto. Então, se a gente for olhar a velocidade em si, ela é negativa, porque o movimento é retrógrado, então a velocidade é sempre menor do que zero. Então, a velocidade é menos 3 metros por segundo. Não precisa colocar a casa decimal, não faz diferença. Então, beleza. E o espaço inicial desse móvel aqui? Espaço inicial do carro A é zero. E qual é o espaço inicial do carro B nessa situação aqui? Nessa situação é 800. 800 o quê? Metros. Como que fica a função horária nesses casos? Primeiro, como é a fórmula, né? Espaço em função do tempo é igual espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, para o carro A, a gente vai ter que o espaço em função do tempo, acho que isso daqui, uma vez reclamaram que não dá para enxergar com essa cor amarela. O espaço em função do tempo para o carro A vai ser dado por quê? Espaço inicial 0 mais 5, que é a velocidade, e ela é positiva. Isso daqui tá no SI. Ao invés de colocar em metros por segundo, a gente coloca SI. Assim já dá para saber. Porque são as unidades padrões do Sistema Internacional de Unidades. Tranquilo, né? E o carro B? O carro B, a função horária vai ser espaço em função do tempo igual espaço inicial do móvel, 800 metros, ok? E a velocidade? Eu sei que a fórmula aqui tem um sinal de mais, certo? Só que lembra, como que a gente define a subtração na matemática, pessoal? Se vocês não sabem matemática, vocês sofrem física, né? Como que a gente... Um grupo de 60 e aqui 40 segundos. Beleza. Vou resolver esse outro aqui. Vai ficar como, ó? Considerando que o carro B se moveu no mesmo sentido que o carro A. Não, dá pra gente utilizar... Vou utilizar os mesmos itens A e B, porque só vai mudar aqui que agora, se o carro B tá no mesmo sentido que o carro A, então o movimento dele é progressivo. Eu não tenho mais essa velocidade negativa que eu tinha aqui. Então eu tenho 800 metros mais 3... Cadê? Mais 3t, certo? Então, essa é a função horária do carro B agora. Os dois estão no sentido da trajetória. Então, esse carro aqui está se deslocando para a esquerda, para a direita, e esse aqui também está para a direita também. Então, não vai ter mais acidente. E aí, no item B, ele pede para a gente calcular o movimento em que esses carros se encontram. Por que é possível esses carros se encontrarem, o carro A e o carro B? Esse carro B está numa velocidade menor do que o carro A, então, eventualmente, o carro A vai encontrar o carro B e vai ultrapassar ele, mas eu quero saber quando que eles se encontram. E aí, a gente apaga esse cálculo que a gente fez para outra situação. Cadê? Apagar aqui meio que nem a bunda mesmo. E aí a gente vai ter, então, o espaço, a função horária do móvel A é 5t. E a função horária do móvel B é 800
metros mais 3t. O que vai ficar agora? Esse aqui vai passar subtraindo. Então, 5 menos 3, 2t, igual a 800 metros. Então, t é igual a 800 dividido por 2. Vamos tirar essas unidades aqui, porque se eu for colocar uma, eu tenho que colocar todas. Então, vamos retirar. T, 800 dividido por 2 dá 400. 400 o quê? Segundos. Então, ele pediu apenas resolver os itens A e B, e no B determina o instante t em que os móveis se cruzam e encontram. Pode deixar em unidades do SI mesmo, mas se tu quiser, divide 400 por 60, e aí você vai ter a quantidade em minutos. Beleza? E o resto, né? Lembrando que o resto da divisão é o que sobra em segundos. E é isso para esse exercício, e vamos pro próximo. Agora, nesse outro exercício, ele diz assim: um automóvel passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas. Então, para a gente entender isso aqui melhor, vamos criar uma imagem do que ele está descrevendo para a gente. Ó, imagina que isso aqui é a rodovia, e aí você tem aqui o km 30. Então, quilômetro 30. Significa que essa rodovia tem um ponto de início, e aqui a gente está a 30 km do ponto de início. A orientação eu vou colocar para cá. Beleza. E ele passou aqui às 6 horas da tarde, com velocidade de 75 km por hora. E durante 20 minutos, então aqui a gente vai ter um intervalo de tempo de 20 minutos, e aqui a gente vai ter a posição dele. Provavelmente ele vai perguntar. E o sentido, beleza. Considere T0, um instante 30, o quilômetro 30. E o sentido do seu movimento crescente da quilometragem indicada nos marcos da estrada, então realmente o sentido é para cá. E assim o período entre 6 horas e 6 horas e 20 minutos determine para esse móvel a distância que ele percorre a cada minuto. Então aqui a gente tem 6 horas e 20 minutos. Então uma variação, um ΔT de 20 minutos, beleza? Ok. Ele quer a distância que ele percorre a cada minuto. Como que a gente pode calcular isso? Primeiro, a fórmula da velocidade. A fórmula da velocidade é igual a ΔS por ΔT. Isso implica, então, que o meu ΔS é igual a velocidade que multiplica o ΔT, certo? Eu já mostrei para vocês no início como que a gente cancela o ΔT aqui. Então, beleza. Velocidade que multiplica ΔT. Eu tenho a velocidade é 75 km por hora, mas o meu ΔT, ó, para eu calcular essa variação de espaço aqui, a velocidade sendo 75, eu preciso transformar essa velocidade aqui enfim, minuto é complicado. Então vamos pegar isso daqui, ao invés de passar para segundos, a gente vai passar para horas. E 20 minutos, eu vou pegar 20 e vou dividir por 60, certo? Então simplifica aqui, eu tenho que é 1/3. Se você lembra do conceito de divisão, tu pode fazer isso daqui. Olha como é simples, tu obteve 1/3, muito rápido, principalmente se você estiver fazendo uma prova. Agora, você pode fazer regra de 3 também. 1 hora é 20 minutos, então, ou 1 hora é 60 minutos. Então, quantas horas são 20 minutos, multiplica em cruz, tu vai obter a mesma coisa, beleza? Então, a variação de tempo aqui foi 1/3 de hora. Eu vou colocar as unidades aqui para vocês verem como é que elas se cancelam. A gente tem quilômetro por hora, né? Que multiplica 1/3 de hora. Então, como que vai ficar isso daqui? Ó, a gente pode reescrever essa fração como? A gente tem todos os numeradores aqui, 75 km, que multiplica 1, que é elemento neutro, não precisa nem colocar, que multiplica hora. E aqui a gente tem hora, que multiplica 3. Essa hora cancela com esse, a gente tem 75 dividido por 3, que é igual a 25 km. Então, a distância que ele percorreu foi 25 km, certo? Agora, se eu pegar esse 25 e dividir por 20, eu vou ter quilômetro por minuto, a distância que ele percorre a cada minuto. Então, vamos pegar, né? Vamos fazer aqui. 25 km dividido por 20 minutos. Aí, como que vai ficar isso? Bom, 20 é 5 vezes 4 e 25 é 5 vezes 5 km por minuto. Aí 5 simplifica com 5 e eu tenho 5 quartos, que é 1,25 km por minuto. É 1,25 mesmo? Cadê? 5. Isso mesmo, 1,25 km por minuto. Essa é a resposta da letra A. Então vamos colocar aqui.
letra A. E eu ocupei quase todo o espaço desnecessariamente, né? Então, a letra B pede função horária do espaço com T em minuto e S em quilômetro. Então, ele quer o tempo em minuto e o espaço em quilômetro, ou seja, ele quer quilômetro por minuto na equação horária. E a gente tem aqui o quilômetro por minuto, né? A velocidade em quilômetros por minuto. Se você parar para pensar, ó, eu nem coloquei aqui, mas é ΔS por ΔT, só que o ΔT agora está em minuto. Aqui na letra B vai ficar como? Na letra B, a função horária do espaço com T medido em minuto e S medido em quilômetro. Você viu que aqui eu fiz? Eu usei simplesmente o conceito de divisão. Eu nem estava pensando na fórmula mas enfim, para você ver que não precisa ficar decorando fórmula para fazer esse tipo de exercício. A função horária do espaço com T medido em minuto, a fórmula padrão é S em função de T igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. O meu espaço inicial é o quilômetro 30. A velocidade, eu vou utilizar essa daqui, porque ele quer minuto é quilômetro por minuto. Então, mais 1,25 quilômetro por minuto que multiplica T. Então, esse é o S em função do tempo. E na letra C, diz assim: o marco quilométrico da estrada pelo qual ele passará às 6 horas e 20 minutos. O marco quilométrico. Bom, se aqui eu sei que ele se deslocou 25 quilômetros e que ele está no quilômetro 30, então o marco quilométrico é esse 30 aqui mais 25, né? Porque aqui ele andou 25, ó. 25 km. Então 30 mais 25 dá 55 km. Esse é o km 55, quando ele vai estar no quilômetro 75. Cadê? Está no quilômetro 55 às 6 horas e 20 minutos. Agora, nesse exercício diz assim: 16 horas e 15 minutos, um automóvel passa pelo quilômetro 35 de uma rodovia. Então, vamos pegar aqui e vamos colocar o km 35. km 35 de uma rodovia, ele passa às 16 horas e 15 com velocidade escalar de 40 km por hora. Velocidade igual a 40 km por hora. Considere que será mantida pelo restante dos 45 minutos, ou seja, é um movimento uniforme durante 45 minutos. Se é 45 minutos, aqui será 17 horas. Beleza. Considere o instante de passagem do veículo pelo quilômetro 35, o instante t0, e o sentido do seu movimento, o sentido decrescente da quilometragem, indicada nos marcos da estrada. O sentido decrescente, então a orientação positiva da trajetória é para cá, e aqui ele está indo para a orientação negativa da trajetória, beleza? Então ele está sentido decrescente. Beleza. Ou seja, isso aqui é um movimento retrógrado. Classifique cada uma. Se o movimento é retrógrado, então a velocidade é negativa. E o módulo da velocidade é 40 km por hora. Classifique cada uma delas como verdadeira ou falsa e assinale a alternativa com a sequência correta de verdadeiro e falso. Então, no item 1, diz assim: no intervalo de tempo considerado, o carro percorre 2 km a cada 3 minutos. Como que eu faço para obter quilômetros por minuto? A gente vai utilizar a fórmula da velocidade, ou seja, ΔS por ΔT, porque eu quero saber a velocidade dele se eu quero uma relação de quilômetros por minuto. Então eu vou utilizar as unidades que já estão aqui, ó, quilômetros dividido por 45. Primeiro, eu sei que a velocidade é de 40 km por hora, certo? Sendo 40 km por hora, a gente tem que 1 hora é 60 minutos, não é mesmo? Mesma coisa, então eu posso substituir aqui. Quando eu simplifico isso daqui, o que a gente obtém? A gente obtém 4 sobre 6 km por minuto. 4, a gente simplifica por 2, então vai ficar 2 sobre 3 km por minuto. Então, é o que ele afirma aqui. No intervalo de tempo considerado, o carro percorre 2 km a cada 3 minutos. Então, é o que a gente obteve aqui, verdadeiro. Então, a gente consegue eliminar aqui a letra C, a letra D e a letra E. Aqui no item 2, a gente sabe que a velocidade é de 2 sobre 3 km por
Peraí, vou escrever isso aqui direito que tá ficando horrível. 2 sobre 3 quilômetros por minuto, certo? Como que a gente transforma esses minutos em horas? A gente faz uma regrinha de 3. Ó. Se uma hora tem 60 minutos, então quantas horas são 3 minutos? Então vai ficar 3, ou seja, vai ficar 3 dividido por 60. Isso daqui é igual a 1 sobre 20, não é mesmo? Então, quando a gente substitui aqui, isso aqui vai ficar em quilômetros por hora, a gente vai ter 2 dividido por 1 sobre 20. Aqui hora, aqui km. E aí eu vou ter 2 vezes 20 e 1 vezes 1. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda, ou seja, vai dar 40 km por hora. Então, essa é a variação de espaço, ou essa é a velocidade em hora. Como que vai ficar, então, a função horária? A função horária vai ficar espaço em função do tempo, é igual ao espaço inicial, que é 35, mais 40t, que é o que ele... Opa! Lembrando que a velocidade ela é negativa, então menos 40t na função horária, tá? Ele está no sentido contrário à orientação da trajetória. Então, menos 40t com S em quilômetro e t em hora. A 2 está correta, com isso a gente elimina a letra B, e a gente sabe também que todas as outras estão corretas, mas vamos verificar. Ó, a item 3 é fácil de confirmar, porque a gente já tem a função horária aqui, em quilômetros por hora, agora a gente precisa em quilômetros por minuto. E a gente vai ter então 35 menos, quanto que vai dar aqui? 2 terços, que multiplica t, porque essa é a velocidade em quilômetros por minuto. E o item 4 diz assim, às 17 horas o carro passará pelo quilômetro 5 da estrada. Então, eu tenho aqui, ó, 45 minutos. E eu tenho a equação horária em minutos, certo? Então, vamos calcular o espaço em função do tempo igual a 35 menos. Só que vamos utilizar essa fórmula aqui, ó, em quilômetro menos 40t, porque a gente pega 45, divide por 60, e 45 dividido por 60 dá 0,75. Então, no lugar de t aqui, que são os 45 minutos, a gente coloca 0,75. Isso vai dar 35 menos 30, que é igual a 5. Ou tu pode simplificar essa fração aqui e usar em fração para ficar mais fácil de fazer os cálculos, o que você achar melhor. E aí, o item 5, o carro passou pelo quilômetro 25 da estrada no instante t igual a 15 minutos. Aí eu posso utilizar essa outra fórmula aqui, ó. O espaço em função de t agora é 15, em minutos mesmo, igual a 35 menos 2 terços, que multiplica 15. Então, esse 3 eu consigo simplificar com o 3 aqui do 3 vezes 5, que compõe o 15. Então, eu vou ter 35 menos 2, que multiplica, o 5 foi embora, 3. Então, 3 vezes 5, 2 vezes 3, ou seja, 35 menos 6. 2 vezes 5, 35 menos 10, que vai dar 25, que é o que ele diz. Pronto, passou pelo quilômetro 25. E é isso, eu deixo isso resolvido. Agora, em um dado instante, o carro A, com velocidade constante, velocidade de A igual a 5 metros por segundo, passa por um carro B, inicialmente parado. Então, vamos fazer um esqueminha aqui, né? A gente tem essa trajetória aqui, com orientação para cá, em metros por segundo, e a gente tem um carro A, beleza? Um carro A com velocidade igual a 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. E ele passa por um carro B, que inicialmente está parado. Então, isso aqui, mesma trajetória, tá? Estou colocando numa linha diferente, enfim, é a mesma coisa. O carro B está inicialmente parado, velocidade igual a 0. E 15 segundos depois,
ou seja, aqui tem uma variação de 15 segundos. Esse é o ΔT. O carro B sai em perseguição ao carro A, mantendo uma velocidade escalar constante de 8 metros por segundo. Vou colocar aqui, 8 metros por segundo. Considere o instante de saída do carro B como instante t igual a 0. Para essa situação, faça uma figura mostrando as posições do carro A e B no instante 0, indicando suas velocidades e a distância entre eles. Aqui a gente pode usar esse mesmo esqueminha para responder a letra A, ó. Só que aí ele quer saber no instante 0. No instante 0, o carro A já se deslocou, né? O carro A já está aqui, ó, no instante t igual a 0. Porque para considerar t igual a 0, após os 15 segundos, né, que o carro A passou o carro B. Então o carro A vai estar aqui agora. O carro A continua com uma velocidade de 5 metros por segundo. E aqui eu vou tirar esse ΔT. Aqui a gente vai ter o carro B. O carro B agora tem uma velocidade de 8 metros por segundo. Esse t igual a 0. E é isso, eu acredito. Não falta nenhuma informação aí. Figura mostrando a posição do carro A e do carro B no instante 0, indicando suas velocidades e a distância entre eles. Ele quer saber a distância. Como que eu calculo a distância? Velocidade é igual a ΔS por ΔT. Variação de espaço, então, é igual a velocidade por variação de tempo. A variação de tempo aqui, vamos ver. Segundos. Com isso a gente consegue determinar o ΔS aqui do carro A. Opa! Como que vai ficar então? ΔS igual a velocidade do carro A, que é 5, ΔS de A. Vamos colocar assim. 5 metros por segundo, que multiplica 15 segundos. Então, segundo cancela com segundo, sobra metro, e a gente tem 5 vezes 5, 50, 75. 5 vezes 5 é 25, 5 vezes 10, 50, 5 vezes 5, 25. 50 mais 25, 75. Então, vamos colocar aqui, portanto, 75 metros. Então, a variação de espaço aqui foi de 75 metros. Beleza. E a distância entre eles. Essa é a distância entre eles. Escreva as funções horárias dos espaços dos móveis no SI a partir do instante 0, dotando como origem dos espaços o ponto de partida de B. Então, eu precisaria, de qualquer forma, se ele tivesse pedido primeiro as funções horárias, eu teria que calcular a variação de espaço. Porque para eu ter a função horária, ela é dada por espaço igual espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Para o carro B, então, S em função de t para o carro B. Aqui você pode colocar também em função de t, esqueci. O espaço inicial do carro B é 0, mais 8t, porque ele está no sentido movimento progressivo. E para o carro A, a gente tem S em A é igual a espaço inicial 75 metros, mais velocidade 5, que multiplica t. Agora, ele vai perguntar quando que eles se encontram. Essa aqui é a B. Determine o instante em que B alcança A. Então, a gente vai ter a letra C aqui. Quando que eles vão alcançar? Quando eles tiverem o mesmo espaço. Então, o S, o espaço de B em função do tempo, vai ser igual ao espaço de A em função do tempo. Ou seja, dá 8t. Essa gritaria que vocês provavelmente estão ouvindo é um monte de marmanjo estudando pipa. É estressante pra cacete, porque, pelo amor de Deus, os caras devem ter 50 anos. 75 mais 5t. Brincam como se fossem crianças. Brigam como se fossem crianças. Resolvendo essa equação aqui, a gente fica com 3t igual a 75. T, então,
vai dar 25. 25 o quê? Segundos. Eles se encontram no instante, ele perguntou instante, né? Então, é essa daqui mesmo, 75 segundos. 25 segundos. E a letra D? Determine o deslocamento escalar de cada veículo, desde o instante até o encontro. Para determinar o deslocamento escalar, eu preciso determinar o ΔS. Ou seja, eu preciso pegar a minha velocidade e multiplicar a minha variação de tempo. Porque eu sei que ele percorre sempre a mesma distância durante o mesmo período de tempo, ele vai ter sempre a mesma velocidade naquele instante, né? Ele vai percorrer sempre a mesma velocidade em cada intervalo de tempo, intervalos de tempos iguais. E eu tenho esses intervalos de tempo e eu tenho essa velocidade. Daí a minha variação de espaço para o meu móvel A foi de... Bom, eu sei que para eles se encontrarem levou 25 segundos. Esse aqui estava uma velocidade de 5 metros por segundo. E uma variação de tempo, então, de 25 segundos. Aí a gente vai ter, então, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 20 vai dar 100. 5 vezes 5, 25. Então, 125. 125 metros. Essa foi a variação de espaço do carro A, desde o instante 0 até o encontro. E a ΔSB, a gente vai ter a velocidade de 8 metros por segundo, dividido 8 metros dividido por segundo, que multiplica 25. Então, 2 vezes 8, 16, dá 160. 8 vezes 5 dá 40, que é igual a 200 metros. E se a gente parar para pensar, ó, esse carro aqui deslocou 75 metros a mais do que o carro A, o carro B no caso, né? 75 metros a mais que o carro A. Para ele poder encontrar o carro A, para suprir essa diferença aqui entre os espaços que eles tinham inicialmente. E é isso para essa aula, e a gente se vê nos próximos vídeos.